Capítulo 16, parte 2. Deixe-me mostrar alguns exemplos. A. São três as fontes dos pensamentos que chegam à mente de um crente verdadeiramente nascido de novo: o da própria pessoa, o do Espírito Santo e o de Satanás e seus demônios. Em quase todos os lugares que vamos, as pessoas nos criticam dizendo que não deveríamos falar sobre Satã, porque, procedendo assim, estamos dando glória a ele, etc, etc. Por que será que as pessoas agem dessa maneira? A resposta é porque quase sempre há bruxas na plateia. Elas se sentam atrás e, com um simples encantamento, enviam um demônio a cada pessoa no recinto. Por favor, observe: os demônios não entram nas pessoas, elas jogam os pensamentos. Estas mulheres não deveriam falar sobre Satã, porque assim elas estão dando glórias a ele. As pessoas os assumem e eles parecem ser verdadeiros. B. A minha companheira de quarto na época em que conheci Elaine não era cristã, e para ser franca, eu não gostava nada dela. De um modo relutante, concordei em deixá-la ficar comigo no ano letivo, na esperança de trazê-la ao Senhor. No entanto, aquele ano foi extremamente difícil para mim. Nossas personalidades eram divergentes e ela me irritava na maior parte do tempo. Durante a ocasião, o Senhor estava me ensinando a controlar minha mente. O que o Espírito Santo me mostrou foi que, em quase todas as manhãs, enquanto eu me preparava para o trabalho, mesmo não tendo visto, Sui ainda ela ficava em minha mente e lutávamos o tempo todo. Assim, quando eu a via, estava tão irritada com ela que não era capaz de dizer um civilizado bom dia. Pois é, de onde procediam esses pensamentos? Não eram meus. Tamanha era a luta para controlá-los que muitos foram os momentos em que tive de dizer a mim mesmo: Rebeca, cale-se. Porém, isso não funcionava, porque os pensamentos de raiva continuavam. E por que eles continuavam? A resposta é que quando eu dizia a mim mesmo para ficar calada, na verdade eu estava resistindo a Satanás com minhas próprias forças. E quando tentamos resisti-lo com nossos próprios recursos, perdemos a batalha antes mesmo de iniciá-la. Graças a Deus que, à medida em que o Espírito Santo me treinava para reconhecer que aqueles pensamentos vinham de fora e do inimigo, eu comecei a ter vitória quando passei a repreendê-lo em voz alta no nome de Jesus. Logo que percebia que os primeiros pensamentos depreciativos ou de ira a respeito de Sui começavam a surgir na minha mente, imediatamente eu dizia: Satanás e seus demônios, eu os repreendo no nome de Jesus. Não aceito esses pensamentos sobre Sui. No mesmo instante, forçava a mim mesmo para pensar numa parte da Bíblia e recitava em voz alta. Então eu tinha vitória porque eu estava resistindo ao inimigo com o poder de Jesus, e todo o meu relacionamento com ela melhorou consideravelmente. Quantos casamentos, famílias, igrejas e até comunidades inteiras são destruídos por essa tática simples do diabo? 6. Memorizar as Escrituras é um outro ponto muito importante. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 9 e 11. O modo de guardar a palavra de Deus no coração é memorizá-la. Não sou capaz de enfatizar o quanto isto é importante. Acredite-me, quando se luta contra os demônios, não há tempo para ficar folheando a Bíblia. Se todas as vezes que precisar da palavra de Deus você tiver que abrir as Escrituras, poderá perder a própria vida ou a vida daquele por quem está lutando para libertar. Existe um jeito fácil de memorizar as Escrituras. Separe um tempo a cada dia. No meu caso, são necessários 20 minutos ou o tempo que gasto na frente do espelho para secar meus cabelos. Escreva os versículos que você quer decorar em um cartão com cerca de 8 centímetros por 12. Ao escrevê-los, não se esqueça de colocar referência antes e depois dos mesmos. Não ultrapasse o limite de 2 ou 3 versículos em cada cartão. Então, em voz alta, repita os versos e a respectiva referência até que consiga fazê-lo uma ou duas vezes de olhos fechados. Por exemplo,
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Faça isso uma vez por dia e a cada semana troque os versículos no cartão. Se fizer assim todos os dias, fielmente durante 3 meses, a Escritura ficará gravada em sua mente para sempre. Logo, você constatará o Espírito Santo trazendo de volta esses versos em sua mente várias e várias vezes ao dia. Este será um jeito fácil, rápido e indolor para decorar a palavra de Deus. 7. Autoridade. Deus sempre coloca seu povo debaixo de autoridade. Esta é uma lição que devemos aprender logo se quisermos sobreviver a uma guerra espiritual. A menos que estejamos dispostos a obedecer às autoridades delegadas, nunca obedeceremos verdadeiramente à autoridade que vem diretamente de Deus. E dessa maneira perderemos muitas batalhas, porque não ouviremos e, consequentemente, não obedeceremos nosso capitão Jesus Cristo. Penso que seja sábio destacar aqui uma seção do livro Autoridade Espiritual de Wat Chinin. Os filhos de Deus não só deveriam aprender a reconhecer a autoridade, como também ter consideração por aqueles a quem são destinados a obedecer. O centurião falou ao Senhor Jesus dizendo: Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens. Mateus capítulo 8, verso 9. Ele era verdadeiramente um homem que conhecia a autoridade. Assim como Deus sustenta todo o universo com sua autoridade, todos os seus filhos estão sob essa autoridade. Entretanto, se um deles for independente e autoconfiante, não se sujeitando à autoridade delegada por Deus, então nunca poderá se empenhar no trabalho divino sobre a terra. Cada um dos filhos de Deus deve estar sujeito à autoridade, em obediência, para que possa relacionar-se em harmonia com os outros, embora seja triste dizer que muitos falham neste aspecto. Se você se sente incapaz de se sujeitar à autoridade de um chefe em seu trabalho, como então poderia realmente se sujeitar à autoridade de Deus? Por isso também, seja cuidadoso sobre a autoridade de quem você irá se colocar. Não se apresse em se tornar membro de uma determinada igreja, até que tenha absoluta certeza que é o lugar onde Deus o quer. Uma vez que estiver sob a autoridade escolhida, o próprio Deus considera a sua desobediência a ela algo muito sério. Em resumo, se você desobedece a essa autoridade, está dando terreno legal a Satanás em sua vida. O mesmo se torna verdadeiro no que se refere às mulheres. Muitas são as moças que sentem que não podem sobreviver sem se casarem. Deste modo, tende a comprometer-se com homens que se interessam por elas. Inúmeras foram as tragédias que presenciei de mulheres jovens profundamente interessadas em servir ao Senhor, mas que estavam presas em um casamento em que o cônjuge não tinha o mesmo interesse. Assim, por terem se comprometido em um relacionamento dentro do matrimônio, Deus não honrará qualquer rebelião por parte delas contra o marido. Nunca serão livres para servir ao Senhor da mesma maneira quando solteiras. Se chegar uma época em que para obedecer à autoridade de Deus será preciso que você desobedeça a uma determinada autoridade governamental, então deverá estar preparado para sofrer punição. O exemplo disso foi quando Daniel recusou-se a obedecer o decreto do rei Dario, que proibia a quem quer que fosse de orar a Deus por um período de 30 dias. Entretanto, Daniel não o fez em secreto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel fez a opção de obedecer a Deus e não ao governo. Mesmo assim, ele agiu abertamente se dispondo a receber a punição. Deus, no entanto, honrou a Daniel livrando-o dos leões que estavam na cova em que foi atirado. Muitos foram os mártires que deram suas vidas por obedecerem a Deus e não aos governos. Quantos de vocês, leitores deste livro, estariam dispostos a perderem o emprego por não consentirem parar de compartilhar o Evangelho e orar no trabalho? Recomendo firmemente àqueles que de qualquer modo estiverem envolvidos na batalha espiritual que leiam o livro Autoridade Espiritual de Wat Chinin.
8. Nunca subestime o poder de Satanás ou trate-o com desrespeito. E também não pense que ele não pode ou que não está ativo em sua vida. Ora, estes, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Segundo a Pedro, capítulo 5, verso 8. Nunca se esqueça que a batalha é real. Se estiver na linha de frente, é bem provável que você seja abatido. Em quase todos os desastres que presenciei, o ponto em que a pessoa que antes lutava por Deus e de repente foi enganada por Satanás foi a perda do respeito pelo inimigo. Não estamos dando qualquer glória ou honra a Satanás. Porém, ele é um adversário astuto e é muito mais inteligente do que nós. Não se esqueça do que Deus disse quando criou Satanás. Tu és, ó sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Satanás é a mais linda e inteligente criatura que Deus criou. Não podemos esperar vencê-lo com a nossa pequena inteligência humana ou entender suas táticas. Devemos permanecer totalmente dependentes do Senhor para revelá-las a nós. Podemos resistir e superá-lo somente através do poder de Jesus Cristo. Quando uma pessoa deixa de respeitar Satanás, ela se torna descuidada e a porta fica aberta ao orgulho e muitos outros enganos do inimigo. Discutiremos aqui 5 áreas de batalha. Não estamos afirmando que o que vamos dizer seja completo. Porém, o Senhor direcionou-nos a compartilhar com você o que temos aprendido até então. Também oramos seriamente para que o próprio Senhor conduza você em todo entendimento espiritual. As áreas são os demônios, os espíritos humanos dos satanistas, criaturas físicas como os animais malignos. A palavra lycanthropes se refere apenas aos lobisomens e não a outros animais malignos. Os humanos e a batalha espiritual em seu corpo espiritual. As 2 fontes especiais de instruções sobre como se luta na batalha espiritual estão nos Salmos e no livro de Josué. Qualquer arma mencionada na Bíblia está à nossa disposição para usarmos no mundo espiritual. Estude a palavra de Deus. Tenha um caderno de anotações para escrever tudo o que o Senhor revelar a você à medida em que for lendo. Assim você terá informação para revê-la sempre que desejar. Do contrário, gastará muito tempo tendo que aprender de novo coisas que sabe, mas que no momento esqueceu. Demônios. Os demônios são criaturas muito inteligentes. São espíritos e não possuem normalmente corpos físicos, embora possam por um determinado tempo manifestar-se com corpos físicos que podemos ver e sentir. Eles eram anjos a serviço de Deus e Satanás, o líder deles, era um arcanjo. Ele é uma das poderosas e inteligentes criaturas criadas por Deus. A inteligência humana não se compara a nada a ele. Desde a eternidade, ele escolheu rebelar-se contra o Criador e tentou exaltar a si mesmo acima de Deus. Um grande número de anjos seguiram-no, preferindo servi-lo do que a Deus. Estes anjos, com frequência, são chamados de anjos caídos e são vários demônios. São todos mentirosos e malignos, recebem diferentes nomes em várias partes do mundo. Possuem uma hierarquia de forças e habilidades que só podem ser derrotados com o poder de Jesus. Mesmo estando em uma notável posição de autoridade em Jesus sobre eles, devemos fazer uso dela respeitosamente. É tão extenso o número e a variedade de demônios que não poderíamos nomear a todos. E também o mesmo demônio terá diferentes nomes dependendo da área geográfica em que estiver. O reino de Satanás é altamente organizado e muito eficiente. A Bíblia se refere aos mais poderosos como príncipes e governadores sobre várias áreas do mundo. Eles conhecem muito bem a Bíblia. É por isso que devemos conhecê-la no todo. São expert em torcer as Escrituras para dar outro significado ao que Deus disse. Se não soubermos a Bíblia, seremos presas fáceis para eles.
não achamos necessário listar os nomes ou nomear os demônios, porque além de ser uma tarefa impossível, o Espírito Santo nos dará a sabedoria necessária a cada vez que precisarmos de lidar com eles. O tempo e o espaço não nos permite falar mais sobre liberdade. Ficaremos apenas com os detalhes apresentados no caso de Elaine e nos outros que eu mencionei, assim como as áreas na vida de uma determinada pessoa e as portas que são abertas na vida de muitos. As publicações posteriores falarão muito mais a respeito e com mais detalhes. Os espíritos humanos dos satanistas. Lidar com os espíritos dos satanistas é quase o mesmo que lidar com os demônios, exceto que é preciso lembrar sempre de que se trata de uma vida humana e o objetivo primário é a salvação. Aceitamos muito mais os tormentos dos espíritos humanos sem lutarmos contra, porque não desejávamos feri-los e sempre pregávamos o evangelho a eles. Lembro-me de uma noite, pouco depois da última libertação de Elaine, de estar na cozinha lavando a louça da janta. Estava sozinha e chorava enquanto lavava os pratos, orando ao Pai. Aquele tinha sido um dia particularmente árduo. Elaine e eu estávamos constantemente sendo atormentadas pelos espíritos dos satanistas. Nada parecia controlá-los. Éramos constantemente levantadas por essas forças invisíveis e atiradas ao chão ou contra a parede, ou quando não era assim, os objetos eram atirados em nós. Ficávamos exaustas além de espancadas. Podíamos deter os demônios simplesmente repreendendo-os no nome de Jesus, mas quanto aos espíritos humanos, não podíamos detê-los da mesma maneira. Eu chorava diante de Deus em desespero. Pai, por favor, o que podemos fazer? Parece que a minha casa tornou-se uma via pública aos poderes e espíritos malignos que desejam entrar. Tu sabes como eles estão nos atormentando. Não posso mais aguentar isso. Naquele exato momento, o Espírito Santo fez fluir em minha mente a história do Cordeiro da Páscoa que está em Êxodo capítulo 12. Depois me disse: desde a morte de Jesus não há mais sacrifícios com sangue. Assim, em contrapartida, o que você diria que pode ser usado para substituir o sangue? O óleo? Perguntei. Muito bem. Então o Senhor me fez lembrar de Êxodo capítulo 40, onde ele instruíra Moisés sobre a unção com óleo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrará o altar, e o altar se tornará santíssimo. Êxodo capítulo 40, verso 9. Enquanto refletia sobre essa passagem, o Senhor mostrou-me a necessidade de pegar o óleo, ungir minha casa e santificá-la a ele. Assim, peguei o óleo que tinha, óleo de cozinha, e passei nas portas, do mesmo modo que nos marcos e fechaduras. Passei também nas janelas. Terminando de fazê-lo, pedi ao Senhor que santificasse a minha casa diante dele e a selasse com o escudo do seu precioso sangue. Assim deixei as portas abertas, voltei para dentro de casa e, de pé no meio dela, pedi ao Senhor para purificar e retirar todos os espíritos malignos que estivessem dentro dela. A mudança foi imediata e dramática. Desde aquele instante, nem os demônios e nem os espíritos humanos conseguiram mais entrar. Quando se está envolvido com trabalhos de libertação, é normal que as pessoas constantemente entram e saiam de nossa casa. Algumas vezes julgamos necessário ungí-la novamente e limpá-la ocasionalmente. Os envolvidos na guerra espiritual acharam essa atitude benéfica. O Senhor também nos ensinou que todas as vezes em que mudássemos para uma casa diferente, deveríamos andar nas bordas da propriedade e reivindicá-las para Ele. Seria importante que pedíssemos que a santificasse para si mesmo, que a selasse e a protegesse. Se o Senhor revelar a você que está sendo afligido por um espírito humano, não apenas de um satanista, mas até mesmo de um irmão na fé que tem ódio no coração contra você, será benéfico um irmão ou uma irmã unja você e ore pedindo ao Senhor uma cobertura especial, não apenas contra as forças demoníacas, mas também contra os espíritos humanos. Fique alerta para a possibilidade de espíritos humanos falarem e agirem através de uma pessoa ainda não liberta. No mais, o Espírito dará pessoalmente a você a orientação apropriada para cada ocasião. As feras malignas e a manifestação física de demônios. Os vampiros e os lobisomens são conhecidos como lendas há muitos e muitos anos. Muito já se escreveu acerca deles e foram o centro de inúmeros filmes e histórias. Infelizmente, quase todo mundo acredita que eles são criaturas simuladas da fantasia e que quase tudo que é dito sobre eles é inexato. Espantem-se.
Essas criaturas existem. Deixe-me definir o que quero dizer com feras malignas e vampiros. Vejamos então alguns versículos interessantes. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebi minha mãe. Salmo 51, verso 5. Desde a queda de Adão, os humanos nascem pecadores e suas formas físicas são peculiarmente afetadas pela iniquidade. Iniquidade significa maldade ou perversidade. Como consequência, os demônios têm grande poder sobre os nossos corpos físicos. As pessoas que são totalmente comprometidas com Satã podem e impedem certos demônios para morarem dentro delas. Estes demônios podem provocar tremendas mudanças físicas nos corpos em que residem. É de grande conhecimento também que os mesmos podem dar uma força incomum. Lembre-se do endemoniado gadareno de Lucas 8. As feras malignas são produzidas por estes demônios, eles produzem as mudanças físicas no corpo da pessoa, fazendo com que a mesma fique parecida com um animal, mas com a força e características de um super-humano. São muitos versículos que falam sobre este assunto. Naturalmente, os termos animais malignos ou feras malignas não são usadas por serem termos imparcialmente modernos. Vejamos. Estabelecerei paz na terra, farei cessar os animais nocivos da terra. Levíticos capítulo 26, verso 6. Enviarei para o meio de vós as feras do campo. Levítico capítulo 26, versículo 22. Nestas duas referências, uma distinção clara é feita entre os animais nocivos e os animais selvagens. Aqui, Deus está dizendo aos israelitas que se eles obedecessem os seus mandamentos, ele faria cessar da terra dos cananeus os animais nocivos. No entanto, se eles não obedecessem, ele enviaria os animais selvagens para matá-los. Anteriormente, quando Deus dera a Moisés a lei, ele designara certos animais puros e impuros entre os animais domésticos e entre os selvagens. Assim, os animais nocivos são claramente diferentes dos animais selvagens. São meus os animais selvagens. Salmos 50, verso 11. Existem muitas referências sobre os animais selvagens pertencerem ao Senhor, porém, o mesmo não se pode dizer quanto aos animais nocivos. Encontramos em Ezequiel o mais interessante das passagens. Aqui o Senhor instrui Ezequiel para ir ao templo em Jerusalém, a fim de que o mesmo pudesse ver o que estava acontecendo lá. Na época, os israelitas estavam adorando a Satanás e seus demônios e praticando todos os tipos de perversões. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Ezequiel capítulo 8, verso 9 e 10. Na então citada referência de 1 Coríntios 10, no verso 19 e 20, fica claro que estes ídolos eram imagens de demônios que eram adorados. Acredito que os desenhos vistos por Ezequiel não eram apenas de demônios, mas também das feras malignas. Israel estivera no Egito por mais de 400 anos antes dessa época. Os hieroglíficos encontrados no Egito contêm desenhos de criaturas meio homem, meio animal. Neles destacam-se os de corpos humanos com cabeças de lobo. Vários versículos mostram que os israelitas praticavam as tradições egípcias do mesmo modo que as formas de adoração. No Novo Testamento são encontradas referências a esses animais nocivos. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras nocivas, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Tito, capítulo 1, verso 12 e 13. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O erro de Balaão era a adoração a demônios, especialmente Baal.
Judas 7, 11. Existe uma passagem idêntica em 2 Pedro 2, 10, 12. Em Judas 7, 11, podemos ver como os homens são corrompidos e transformados em animais pela perda do respeito e pela associação e adoração aos demônios. É clara a referência à corrupção da carne e a uma alusão à carne estranha, outra carne. Devemos buscar a sabedoria do Senhor para entendermos tudo o que está escondido nas Escrituras. Acreditamos que esses versículos fazem referência ao fenômeno de seres humanos literalmente transformados em animais nocivos. Essa transformação provoca uma mudança física temporária. A maioria das pessoas considera os lobisomens, vampiros e zumbis como pura fantasia. Os cristãos precisam entender que Satanás e seus servos lidam seriamente com eles e que eles realmente existem. A atividade satânica na Idade Negra era intensa, porque a luz do Evangelho de Jesus estava quase extinta. A prática da feitiçaria estava desenfreada durante aquela época, até que Deus trouxe a reforma e o Evangelho foi pregado novamente. Os únicos relatos precisos que fomos capazes de encontrar acerca da existência desses animais malignos foram as traduções nos escritos de poucos cristãos da Alemanha durante o início da Reforma. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que nos últimos dias antes de sua volta, o mal iria aumentar tremendamente, muito mais do que na Idade Negra. Satanás se move com agilidade e estamos para ver mais e mais as manifestações do seu poder. A explosão de filmes sobre o oculto, filmes de terror, o rock, jogos e literaturas, as religiões orientais e os cristãos mornos dão-nos a indicação do fim dos tempos. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém nos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, verso 21 e 24. Vejamos um pouco do que se sabe sobre esses animais malignos, especialmente os lobisomens. Em primeiro lugar, é dito que se uma pessoa for mordida por um lobisomem, ela se tornará um deles. Sinto que isso será completamente errado. A Bíblia indica que para uma pessoa ser afetada a esse nível, ela deve estar em um relacionamento com os demônios, que é proibido por Deus. Por outro lado, de minha própria experiência e pela experiência de outros, é pouco provável que uma pessoa seja mordida por um lobisomem, porque o que estes demônios humanos desejam é a destruição dos outros. Se chegarem perto de uma pessoa o bastante para mordê-la, o mínimo que farão será rasgá-la ao meio. Não se contentarão com uma simples mordida. Satanás os usa para a disciplina. Penso que irão se multiplicar demasiadamente na grande tribulação. Uma outra crendice a respeito dos lobisomens que considero falsa é a seguinte: eles se transformam em animais apenas à noite e quando é lua cheia. Posso afirmar que isso é falso porque eu pessoalmente encontrei o lobisomem durante o dia e não era época de lua cheia. A pergunta-chave aqui é: como podemos efetivamente lutar contra essas criaturas? E a resposta não poderia ser outra, no nome e no poder de Jesus Cristo. Até a presente data não tenho conhecimento da libertação de nenhum deles. Contudo, o trabalho de Cristo na cruz foi tão perfeito que estou segura de que se a pessoa envolvida estiver disposta a sacrificar a própria vida, poderá obter a libertação. Estas pessoas entregam seus corpos a tal ponto para serem controladas pelos demônios que, se não for por um milagre absoluto do Senhor, duvido que estes demônios possam ser expelidos sem resultar na morte das mesmas. Como já mencionei, eu mesma me encontrei frente a frente com um lobisomem. Talvez seja útil descrever essa experiência. Certa vez, na penumbra do anoitecer, eu estava indo do meu consultório para o hospital para ver um paciente que tivera piora do quadro clínico. Estava sozinha no carro e dirigia por um trecho isolado numa estrada do campo, onde não havia casas e nem construções, num raio de pelo menos 1 milha. De repente, cerca de um quarteirão à minha frente, um enorme lobisomem saltou para o meio da estrada. Quando cheguei mais perto, ele ergueu-se firmando nas pernas traseiras. Coloquei o pé no acelerador com a intenção de desviar-me dele, mas o carro não respondeu. A despeito de todas as orações e tentativas com o motor ainda funcionando, ele não andava. Fiquei assentado olhando aterrorizada para aquela horripilante criatura que eu nunca tinha visto.
Senti-me como se estivesse afogando no poder maligno que radiava dele. Ele voltou a cabeça para trás e soltou um som terrível como um uivo que nunca esquecerei. A seguir, olhando-me diretamente nos olhos, disse: Você não pode ir a lugar algum. Veja, eu parei o seu carro e não há nada que você possa fazer. Agora terei o maior prazer de rasgar a sua garganta e beber o seu sangue. Você já interferiu demais com Satanás. Vou puni-lo e você não pode resistir ao meu poder. Com um rosnado profundo, ele parou de falar e saiu da frente do carro em direção à minha porta. O temor me envolveu, contudo eu estava certa de que deveria resistir porque sabia que não era da vontade de Deus a minha morte. Naquele momento ele me dissera que havia muito trabalho para fazer. 3 anos antes, durante a doença que quase me matara. Assim que tomei a decisão de ficar firme, o Espírito Santo fez fluir dentro de minha alma a calma, a paz e a força. Também falou-me que o lobisomem estava tentando amedrontar-me para que eu entrasse em pânico e corresse. Se eu o fizesse, ele seria capaz de me matar. Respirando fundo, estendi a mão direita na direção dele e gritei: Pare, no nome de Jesus, pare. Servo tolo de Satanás, sou serva de Jesus Cristo, que é Deus Altíssimo, e não é a vontade dele que eu morra agora. Você não pode me tocar porque ainda tenho trabalho a fazer. No mesmo momento, o lobisomem ficou parado em suas patas traseiras, ronando e furioso, incapaz de se mover. Apontei novamente para ele e disse, olhando diretamente em seus olhos: No nome de Jesus, ordeno que você saia do meu caminho e se vá. A hora da minha morte ainda não chegou, agora vá. Ele o voou mais uma vez e, ficando novamente de quatro, saiu da estrada, desaparecendo no meio de uma plantação de milho. Eu tremia tanto e, ao mesmo tempo, estava aliviada que mal conseguia dirigir. Porém, quando meu carro ganhou velocidade, eu dirigi louvando o Senhor por mais uma vez. Estender a mão contra a ira dos meus inimigos. Salmo 138, verso 7. Parei uma milha depois e tive uma crise de nervos antes de chegar ao hospital. Muito se escreveu sobre os diversos métodos para matar os lobisomens enquanto estes estiverem na forma de lobos. Eu nunca consideraria tais métodos porque eles implicam na morte de pessoas de quem a salvação é o mais importante para mim. E também uma pessoa assim, depois de morta, volta à forma humana, porque o demônio deixa o corpo e isto causaria uma situação extremamente complicada, porque quem iria acreditar que o morto, quando vivo, tinha outra forma? Assim, o matador seria certamente acusado de assassinato. Os vampiros também existem, e também é um termo relativamente moderno. Essencialmente, o vampiro é uma pessoa que bebe sangue. O vampirismo cresce a cada dia entre as estrelas do rock e de seus adeptos. Existem muitas canções sobre o assunto. O ato de beber sangue no palco durante as apresentações é comum para essas estrelas, assim como o fato de exibirem alteração no formato dos dentes que se tornam pontiagudos. Recentemente, publicações de shows mostram o cantor Jim Snyder do grupo de rock Twisted Sister exibindo dentes pontiagudos na frente da boca. Vejamos um fascinante versículo que fala a respeito. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes. Salmo 57, verso 4. Ao lembrar que a maioria dos escritos de Davi nos Salmos dizem a respeito à batalha espiritual e o fato de que sua alma e não o corpo estava sendo atacada, fico me perguntando se ele não estaria se referindo às pessoas habitadas pelos demônios do vampirismo. Novamente, o que diz a respeito deles não é verdade. Na realidade, agem durante o dia, não precisam dormir em um caixão e etc. Pessoalmente, nunca encontrei um vampiro. Entretanto, conversei muito com pessoas que afirmam tê-lo encontrado. Nestas situações, também devemos nos firmar no poder e autoridade de Jesus Cristo. Os demônios podem se manifestar numa forma física. As formas variam desde a extrema beleza, feiura horripilante. Eles também podem se manifestar com a aparência perfeita de um ser humano. Os satanistas os chamam de changelings, incumbi ou doppelgangers. O dicionário assim define. Os changelings são supostas crianças que nas histórias são deixadas pelas fadas no lugar de outras que elas roubaram. Um doppelganger é o espírito de uma pessoa viva que tem a mesma aparência física dela. Os incubos são demônios que adotam uma forma masculina, geralmente humana, a fim de ter relações sexuais com mulheres. A batalha física. Não podemos dizer muito sobre os inevitáveis conflitos que você terá com as pessoas como resultado de seu envolvimento na guerra espiritual. Peça ao Senhor para ensiná-lo a ouvir claramente a voz dele.
E quando a ouvir, obedeça, não se importando quanto isso possa parecer ridículo no momento. A fé seguida da obediência imediata são chaves fundamentais. Nunca me esquecerei de uma tarde no mês de julho, logo depois da libertação final de Elaine, quando cheguei em casa depois do trabalho. Entrei e deixei algumas coisas lá. Como ainda estivesse 45 minutos antes de pegar Elaine no trabalho, decidi ir até a mercearia. Voltei depois de 20 minutos e quando coloquei a chave na fechadura da porta da frente, o Espírito Santo fez passar rapidamente no meu espírito e mente a palavra não. Olhei em volta e tudo parecia estar em paz. Os pássaros chilreavam, a brisa levava as folhas das árvores e os meus dois gatos dormiam no balanço da varanda. Olhei para a janela perto da porta, mas não pude ver nada em comum. Devo estar louca, pensei. Não devo ficar fora de casa mais do que 20 minutos. E o dia ainda está claro. Imediatamente ouvi novamente a mesma ordem, não. Mas, senhor, eu disse, estou com sorvete e ele vai derreter nesse calor. Não entre. Foi a última ordem. Depois, silêncio. Sabia no íntimo que ele não a repetiria para mim. Ele nunca discute conosco. Assim, dando de ombros, virei-me e voltei para o carro. Estava treinado bastante para não desobedecer. Fui buscar Elaine no trabalho e 1 hora e meia depois nós e o sorvete derretido entramos em casa. Descobrimos então que os fundos da mesma tinham sido vasculhados. Quem quer que seja que o tivesse feito estivera lá no exato momento em que o Espírito Santo me impedira de entrar. Juntas louvamos ao Senhor pela orientação que ele me dera. Se eu tivesse entrado, com certeza teria morrido. No mais, poderia citar inúmeras outras experiências, mas acredito que o Senhor guiará você em tudo. Seja cuidadoso com todos. Não confie em ninguém até que tenha tido tempo suficiente para conhecê-lo bem. Verifique como são os frutos e a vida cristã do mesmo. Espere até que tenha completa paz no espírito e no coração vindos do Senhor para poder confiar em alguém. Ore constantemente pedindo ao Senhor para revelar a você os servos de Satanás, assim como as suas mentiras. Não devemos nunca subestimar Satanás, somente o Senhor poderá revelar-nos as suas armadilhas. A batalha no mundo espiritual. Esta área já foi discutida no capítulo 14. Mesmo assim, como todas as outras áreas de batalha, os 8 passos discutidos no início desse capítulo se aplicam muito bem aqui.